Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Agora vamos à resolução do quarto simulado PMPE Concurso 2024, simulado de raciocínio lógico. Mais uma vez, um simulado que vai englobar aí praticamente todo o seu edital. Então, simbora para a primeira questão, diz assim para a gente. Considere as seguintes sentenças. Então, a gente tem 5 sentenças. Tá bom. Quantas dessas sentenças são proposições? Gente, vamos lembrar aqui comigo. Lembrete. Não são proposições, não são proposições aquilo que o concurseiro, sempre digo isso nas aulas, tá bom? Carrega até o dia da sua primeira aprovação. Como assim, professor? O que é que o concurseiro carrega até o dia da sua primeira aprovação? Ah, professor, ele carrega um peso. Beleza. Então, peso não são proposições. Como assim peso, professor? O P é de pergunta, ou seja, frases com interrogação, frases que representam uma pergunta, não são proposições. Tá bom. Frases exclamativas, tá bom? Aqui é um L, exclamativas, também não são proposições. Sentenças abertas também não são proposições, beleza? E ordens também não são proposições, beleza? Pedido também não é proposição, paradoxo também não é proposição. Em outras palavras, o que é uma proposição? Toda sentença fechada, tá bom? Em que a gente pode atribuir um único valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, se eu faço a pergunta, por exemplo, Douglas, qual a sua idade? Isso é uma frase interrogativa, é uma pergunta. Não tenho como julgar em verdadeiro ou falso. Se eu digo a frase, que Deus lhe abençoe é um desejo, um pedido. Não tenho como julgar em verdadeiro ou falso. Se eu não consigo julgar em verdadeiro ou falso, não é uma proposição. Tá bom. Professor, o que é uma sentença aberta mesmo? Quando você não determina sobre o que está se falando. Por exemplo, uma sentença aberta. X é maior que 8. Gente, X é maior que 8. Quem que é X? Então é algo que está aberto. Se X for 1, não é maior que 8. Se X for 1000, é maior que 8. Beleza? Show de bola. Lembrando também que proposição tem que ter a presença de verbo. Então, primeira frase. Se eu me dedicar, então a gente tem um verbo aqui dedicar, a gente tem um sujeito eu, então serei promovido. Show de bola. Isso aqui é uma proposição, beleza? É uma sentença fechada. A gente tem até o conectivo se e a vírgula está junto com o então aqui, ó. Então temos uma proposição. A 2 é registre sua presença. Isso é uma ordem ou um pedido, depende de como for a entonação. Mas isso não é uma proposição, porque isso cai dentro de ordem, ou seja, frases que indicam ordem, e portanto eu não posso julgar em verdadeiro ou falso. Não é uma proposição. 3. Existe político honesto no Brasil? É uma proposição. A gente tem aqui um quantificador existencial, tá bom? Particular. Existe político honesto no Brasil? Eu sou um cidadão do Brasil. Então, eu sei dizer se existe ou não político honesto no Brasil. Então, dentro de um contexto, eu posso julgar se existe ou não político honesto no Brasil. Por consequência, isso é sim uma proposição. A 4 a gente nem olha, né? Porque é uma pergunta. Pergunta não é proposição. A que pode causar um pouco de confusão é a 5, né? A quinta frase, que diz assim: a prefeitura aqui, gente, faz o papel do sujeito. Estará atendendo, ó, está atendendo ao público todos os dias, exceto ao domingo, aos domingos. Isso é uma proposição. Por quê? Eu sei sobre quem está se falando, tem verbo e eu posso julgar em verdadeiro ou falso. Eu conheço a prefeitura. Admita que você conhece a prefeitura, porque é dentro de um contexto. Porque se for assim, gente, ó, a Maria é professora. Eu não conheço Maria, então seria uma sentença aberta. Não, senhor. Dentro de um contexto, você admite que conhece aquela pessoa. Beleza? Show de bola. Então temos 3 proposições. Ficamos com o gabarito letra C na questão de número 1. Número 2. Considere as afirmações. Gente, presta bem atenção. Padrão para resolver esse tipo de questão. Deu um monte de afirmações e não falou sobre o valor lógico, a gente vai assumir que todas são verdadeiras. Beleza, professor? Então, que a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, todas são verdadeiras. Então, assume que tudo é verdade e vamos ver o que é correto afirmar a partir dali. Tá bom. Mas, professor, se eu assumo que tudo é verdade, como é que eu vou saber as partes? Por exemplo, a primeira proposição lá em cima, Ana foi atriz. A segunda é a mãe de Ana
não conhecerá Paris. Vou destacar as proposições. Beleza. Aqui eu tenho Rita não será bailarina. A mãe de Ana não conhecerá Paris. Pedro passará no concurso. A mãe de Ana não conhecerá Paris. Pedro não passará no concurso. A mãe de Ana não será atriz. Beleza, professor. Destaquei as proposições. E agora eu vou destacar os conectivos lógicos. E, ou, se então, se então. Qual desses conectivos lógicos é o mais fácil de julgar quando eu sei que o valor lógico total é verdadeiro? Ah, professor, é a conjunção, é o i. Por quê? O i, a conjunção i, só é verdadeira se a primeira e a segunda proposição forem ao mesmo tempo verdadeiras. Então, para que a frase Pedro não passará no concurso e Ana não será atriz seja verdadeira, Pedro não passará no concurso é verdadeiro, Ana não será atriz é verdadeiro. Beleza? Tá. Se Pedro não passará no concurso é verdadeiro, Pedro passará no concurso é falso, é a negação. Como eu estou aqui na terceira proposição diante do ou, lembra que para o ou ser falso, as duas precisam ser falsas. Como a primeira já é falsa, a mãe de Ana não conhecerá Paris não pode ser falsa, porque senão ficaria com dois falsos no ou dá falso, contradizendo a hipótese inicial. Então isso aqui é verdadeiro. A mãe de Ana não conhecerá Paris. Lá em cima também tem, ó, a mãe de Ana não conhecerá Paris, verdadeiro, tá bom? E aqui eu tenho a mãe de Ana não conhecerá Paris, também já sei que é verdadeiro. Lembra, gente, que no se então só é falso no caso Vera Fischer, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Na segunda proposição ali em cima, ó, essa daqui, a primeira parte já é verdadeira. Então, Rita não será bailarina precisa ser verdadeiro. Por quê, professor? Porque se Rita não será bailarina fosse falsa, eu ficaria no caso Vera Fischer. E aí daria falso, contradizendo a hipótese. E Ana for atriz, a gente sabe que é falso, porque Ana não será atriz. Mas lá em cima eu tenho falso, verdadeiro, não tem problema. Beleza, professor. E agora? Agora é só a gente julgar as alternativas. Então, letra A está dizendo, Rita não será bailarina. Cuidado, gente, que as alternativas, ó, também estão conectadas via conectivos lógicos, beleza? Então vamos lá. Rita não será bailarina. Vou pegar a canetinha aqui, vermelha. Vamos procurar. Rita não será bailarina é verdadeiro. Beleza, professor. Ana não será atriz é verdadeiro. Tenho duas verdades. No i, o resultado é verdadeiro. Logo, gabarito, letra A, na questão de número 2. Vamos analisar uma outra que é avulso para você entender que não é o gabarito. Ah, é, por exemplo. Pedro não passará no concurso é verdadeiro. Beleza. Ana será atriz é falso, porque ela não será. Isso dá falso. Em todas as questões, se você for testando, vai dar falso em todas. Beleza? Só a letra A que vai dar verdadeiro. Muito cuidado, porque a Banca Institutal CP gosta desse tipo de problema, tá bom? Gosta de questões de argumentação e implicação lógica, como essa, onde ela dá afirmações e não fala nada, então você assume que tudo é verdade, busca ali o conectivo mais fácil de julgar e sai colocando VOF nos lugares adequados. E mais do que isso, depois de fazer isso, leia com muita calma as alternativas, porque muitas vezes as alternativas também são questões, tá bom? Tipo, você tem que julgar as alternativas ainda por conectivos lógicos. Por exemplo, essa letra C aqui. A mãe de Ana conhecerá Paris. Ó, a mãe de Ana não conhecerá. Isso aqui é falso. Rita será bailarina. Rita será bailarina. Não, não será. Ó, falso também. Tem dois falsos, o resultado dá falso. Show de bola? Então, Rita não será bailarina, verdadeiro. E Ana não será atriz, verdadeiro. A gente fecha a questão de número 2 com gabarito letra A. Questão de número 3. Considera as proposições compostas a seguir. Pedro vai ao IFMA e Paulo é carioca. Então, primeira proposição, segunda proposição, primeira proposição, segunda proposição. O que muda é que aqui eu estou com o conectivo ou. Sabendo que as proposições P e Q têm o mesmo valor verdade, ou seja, são ambas verdadeiras ou são ambas falsas, é correto afirmar que. Vamos pensar, gente, que são ambas verdadeiras. Verdadeiro, verdadeiro. Tá. Como aqui eu tenho i na primeira proposição, para o i ser verdade, as duas são verdades. Mas vamos lembrar comigo aqui, rapidamente,
a tabela verdade do ou. Professor, a disjunção exclusiva ou só é verdadeira quando as proposições lógicas apresentam valores lógicos distintos, né? Exatamente. Por exemplo, verdade e verdade no ou dá falso. Verdade e falsidade no ou dá verdade. FV no ou dá verdade. FF dá falso. Beleza? Então, quando eu tenho no ou as proposições ao mesmo tempo verdadeiras ou ao mesmo tempo falsas, o resultado é falso. Nesse problema, se eu assumo que as duas são verdades ao mesmo tempo, Paulo vai ao IFMA é verdade, Paulo é carioca é verdade, o resultado não seria verdade, o resultado seria falso. Então eu teria P sendo verdade e Q sendo falso, contradizendo a hipótese que as proposições compostas têm o mesmo valor lógico. Moral da história, não pode ser verdadeiro, verdadeiro ao mesmo tempo. Se não pode ser verdadeiro, verdadeiro ao mesmo tempo, a gente coloca falso e falso. Beleza. Agora, para o i ser falso, presta atenção. Primeiro vamos olhar o ou. Se for falso, falso, o i vai dar falso. Porque o i, se tiver um falso, já é falso. Tá. Mas se for falso, falso no ou, de novo, vai dar falso. Beleza? E pode, né? Na verdade, pode, né? Se for falso, falso, no ou, vai dar falso. Pode. Beleza. Então vamos pensar que é falso aqui, dá falso aqui. Beleza. Show de bola. E só tem esse caso, né? Porque se fosse o caso aqui VF, na verdade só tem esse caso. Ou FV, valores lógicos daria verdadeiro e lá em cima daria falso. Beleza, então esse é o único caso. De fato, esse é o único caso. Ou seja, o único caso é aqui ser falso. Beleza? E para aqui ser falso, ou eu tenho duas verdades, mas se eu tiver duas verdades, o I, verdade, verdade, dá verdade, contradizendo. Então, o caso que sobra é no ou, as duas partes sendo falsas, né? Paulo vai ao IFMA falso, Paulo é carioca falso. Beleza. Então, agora o que eu posso afirmar? Paulo vai ao IFMA falso, ele não vai. Paulo é carioca falso, ele não é. Paulo não vai ao IFMA, beleza. E Paulo não é carioca, beleza. Porque Paulo vai ao IFMA é falso. Ele não vai é verdadeiro, é o contrário, é a negação. Paulo é carioca é falso, então Paulo não é carioca. Como aqui eu tenho o I, eu tenho duas verdades, a letra C é verdadeira, tá bom? Mas vamos analisar as outras. Paulo vai ao IFMA, falso. Se tem um falso no I, gente, o resultado já é falso. Nem precisa se desgastar. Paulo não vai ao IFMA, verdadeiro. E Paulo é carioca. Não, falso. Então, a única alternativa é a letra C na questão de número 3 do nosso simulado. A única opção é serem ambas as proposições menores, né? Proposições simples, falsas, para que satisfaçam ao mesmo tempo o P, que é conectado pelo I, ser falso, e o ou, que é conectado pelo e o Q, que é conectado pelo ou, ser falso também. Beleza? Próximo. Considere a seguinte sentença. Se consigo ler, vamos destacar aqui a proposição, se consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia, primeira proposição, então leia um livro em 10 dias. Uma afirmação logicamente equivalente à sentença dada é: gente, o conectivo que a gente está diante é o se então. Vamos lembrar que o se então, estruturalmente representado por P, implica que tem como equivalência duas possibilidades. Não esquece que equivalência é dizer a mesma coisa em outras palavras, tá bom? E não esquece que equivalência pega uma proposição verdadeira, reescreve e continua verdadeira. Pega uma falsa, reescreve e continua falsa. A principal característica da equivalência lógica é manter o valor lógico da proposição original. Tá. Quais são as duas formas de fazer equivalência do se então? Vamos colocar em ordem de importância. Primeira forma, inverte as proposições, nega ambas e mantém o se então. Então, o que vem para cá, o tio é para negar, o P vem para cá e você continua com o conectivo se então. Essa primeira forma a gente chama de contrapositiva. Beleza, professor? Então, fazendo o exemplo da gente pela contrapositiva, ó,
Aqui é P, aqui é Q. Vou inverter. Então, essa proposição vem para a primeira posição, só que negando. Então, leio um livro em 10 dias. Então, se não leio, ou não consigo ler, se não leio um livro em 10 dias, neguei a segunda parte e coloquei na primeira posição. Então, aqui tem 10 dias, tá, gente? Então, agora eu vou negar isso daqui, ó. Não consigo ler um livro, não consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia. Então, não consigo, estou negando também, não consigo ler 10 páginas de um livro por dia ou a cada dia. A cada dia. Vamos procurar se tem essa daqui. Essa é a primeira forma, a forma mais importante de fazer a equivalência, tá bom? Do sim, então. Letra B está dizendo, se consigo ler 10 páginas de um livro em 10 dias a cada dia. Perdão, 10 páginas de um livro a cada dia. Então, não consigo ler um livro em 10 dias. Ó, ele negou só a segunda parte, não inverteu nada de posição e usou o sim, então. Então, isso não é uma equivalência. A equivalência é essa que está escrita aí, que a gente fez, ou algo parecido, com adequação apenas da língua portuguesa. Teria que virar as proposições de lugar sempre que você for escrever a equivalência do sim, então. Invertendo as proposições de lugar, você mantém o conectivo sim, então e nega ambas, tá bom? Então, B não é. C. Se não consigo ler um livro, vamos lá. Se não consigo ler um livro em 10 dias, beleza? Então, não consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia. Bom, parece ser essa, né? Vamos analisar de novo? Não consigo ler um livro em 10 dias. Não leio um livro em 10 dias. Está dizendo a mesma coisa. Não consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia. Não consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia. Ficamos com gabarito, letra C. Ele negou ambos na letra C e inverteu a posição. Mas olha a E. Se não leio 10 páginas de um livro a cada dia, muito cuidado na E, então não consigo ler um livro em 10 dias. Ó, na E, ele negou as duas. Negou, professor, mas não inverteu. Não leio 10 páginas de um livro a cada dia, é a negação dessa primeira parte. Não leio um livro em 10 dias, é a negação dessa segunda parte. Ele negou, mas manteve. Ah, não pode ser. Tá, professor. Mas qual a outra forma de fazer a equivalência do sim, então? Negar a primeira, jogar o ou e manter a segunda proposição. Então, no caso da gente, é o que a galera chama de Neymar, no caso da gente ficaria. Agora não usa mais o sim, então, tá? Então, nega a primeira. Não consigo ler, não consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia, ou, agora jogo ou, segunda parte fica igual. Leio um livro em 10 dias. Essa é a segunda forma de fazer a equivalência do se, então. Beleza? Então, primeira forma chama-se contrapositiva, inverte as proposições negando ambas. Segunda forma é usando a disjunção inclusiva, que é o ou, nega a primeira parte, joga o ou e mantém a segunda parte intacta, tá? Então, ficamos com a alternativa letra C na questão de número 4. Número 5. Considere como verdadeira a seguinte proposição. Preste atenção. Considere como verdadeira a proposição. Se a idade de Maria é menor do que ou igual a 27 anos, então vou grifar aqui a primeira proposição. Então, a idade de Joaquim é maior que 43 anos. Dessa forma, é correto afirmar que... Aí a dúvida dos estudantes dos alunos são... O professor, a dúvida do concurseiro. O que a questão está pedindo? Lembra o que eu falei a você. Negação, pega a verdade, transforma em falsidade. Pega a falsidade, transforma em verdade. Então, a principal característica da negação é inverter o valor lógico da proposição. Mas aqui ele deu uma verdade e está pedindo outra verdade. Então, é para manter o conectivo, perdão, é para manter o valor lógico. Quem é que mantém o valor lógico? A equivalência. Ah, professor. Então, quer dizer que se ele der algo verdadeiro e pedir algo verdadeiro, é equivalência? É equivalência, sem medo de errar. E, novamente, a equivalência do se, então.
Agora, gente, como ele está com todas as alternativas com se então, a gente só vai fazer uma equivalência que é a contrapositiva. Inverte, mantendo o conectivo se então e negando ambas. Poderia ser essa segunda aqui, que a gente fez há pouco, mas essa não vai rolar, né? Então, P e Q. Agora, muito cuidado, vamos lá. Se, então, já botei o conectivo. Vamos lá. Como é que nega, já que essa daqui vem para a primeira posição, como é que nega que a idade de Joaquim é maior que 43 anos? A maioria vai dizer, a idade de Joaquim é menor que 43 anos. Não, não, gente. Pensa. Alguém que não tem mais que 43 anos tem qual idade? Tem menos que 43 ou 43. Ou seja, para você anotar aí no seu caderno, a negação de maior que é menor do que ou igual. Então, como é que fica a segunda parte? Essa segunda parte aqui que vem para a primeira posição negada. Se a idade de Joaquim não é maior que 43 anos, também podia ser, tá, mas não tem. Então, se a idade de Joaquim é menor do que ou igual, então vou escrever menor ou igual a 43 anos, então, agora a gente vai negar essa daqui, ó. Como é que nega a idade de Maria menor ou igual a 27 anos? Pensa, gente, alguém que não tem menos ou igual a 27 anos tem o quê? Tem mais que 27 anos, professor. Então, para negar menor ou igual, usa maior. Então, a idade de Maria é maior do que 27 anos. Beleza? Tranquilo. Agora vamos procurar a alternativa. Letra A. Se a idade de Joaquim é maior ou igual a 43 anos? Não, gente. A negação de maior é menor ou igual, e não maior ou igual. Então, letra A já está falso. Letra B. Se a idade de Maria, opa, não é para começar com essa proposição. É para inverter e negar. Não está fazendo pela contrapositiva? Não está usando essa? Isso aqui é falso. C. Se a idade de Joaquim é menor que 43 anos, opa, não nega maior com menor. Nega maior com menor ou igual. Falso também. D. Se a idade de Maria, opa, não é para começar com a idade de Maria. Falso. Letra E. Se a idade de Joaquim é menor ou igual a 43 anos, começou bem. A idade de Maria é maior que 27 anos. Show de bola. Letra E. Essa é a equivalência procurada. Ficamos com o gabarito letra E na questão de número 5. Agora, muito cuidado. Que nessa proposição daqui, no ou, tá, que não é da questão, ele pode inverter, colocar o que na frente ou não P. Pode, professor? Pode. A frase Douglas é lindo ou Diogo é bonito diz a mesma coisa de Diogo é bonito ou Douglas é lindo. Então, escrever isso ou escrever isso aqui não faz nenhuma diferença na hora da prova. Ele continuou negando a primeira parte e mantendo a segunda parte. Ele só reescreveu diferente com o conectivo ou. Beleza? Tá bom, professor. Questão de número 6. A negação, agora a negação é para você inverter o valor lógico. Então, a negação de todas as pessoas gostam de ler livros de aventuras é. Gente, como é que nega todo? Ah, professor, a regra geral que eu aprendi é, e que você vai relembrar comigo agora, regra geral de negação de quantificadores. Se você está pegando um quantificador genérico, quantificador universal, para negar você usa um particular e vice-versa. Você pega um particular, os particulares são existe, algum ao menos um, para negar você usa um universal. Então, se eu estou dizendo que todas as pessoas gostam de ler livros de aventura, a negação disso é, existe pelo menos uma pessoa que não gosta de ler livro de aventura. Há pelo menos uma pessoa que não gosta de ler livro de aventuras. Existe uma pessoa. Não poderia dizer existe apenas uma, tá? Mas pode dizer existe ou existem pessoas que não gostam de ler livros de aventura. Então ficamos com a alternativa letra A. A negação de todo é existe com não. Mas esse existe não precisa ser existe mesmo, né? Pode ser alguns, tá bom? Perdão, pode ser pelo menos um, pode ser algum, pode ser a pessoas, beleza? Particularizando. Então, letra A está dizendo, existem pessoas que não gostam de ler livro de aventura. Beleza, particularizou e colocou o não, negou o todo.
Letra B, nenhuma pessoa. Opa, você não nega todo com nenhuma. Isso aqui é falso. Letra C, todas as pessoas não gostam, falso, né? Tá negando todo com todo. Letra D, existe apenas uma. Gente, aqui o erro é esse, ó. Se dissesse existe uma, é a mesma coisa de dizer existe pelo menos uma. Mas dizer existe apenas uma, aí tá errado. Beleza? Não precisa ser só uma. É pelo menos uma. Pode ser 1000. Pelo menos uma. Isso aqui é falso. Letra E. Existe apenas uma pessoa. Falso também, né? Beleza? Então, para negar o todo, você particulariza com existe algum, ao menos um, pelo menos um, há, existem, e você coloca também um não, tá bom? Questão de número 7. Considere como verdadeiras afirmações. Todos os advogados são formados em direito. Então, a gente faz um diagramazinho para a galera que é formada em direito e dentro a gente coloca o conjunto dos advogados. Aqui, gente, são a galera de direito que engloba os advogados, que contém os advogados. Ou seja, se eu pegar qualquer advogado aqui, ele também é formado em direito, tá? Alguns que se formaram em direito não são advogados. Beleza. Alguns que se formaram em direito não são advogados. Que é essa galera daqui, ó. Tá. A partir dessas afirmações é logicamente verdadeiro concluir que, letra A, qualquer pessoa que se forma em direito é advogado? Falso, gente. Esse cara daqui, por exemplo, ó, é formado em direito, mas não é advogado. Letra B, os advogados que não se formaram em direito, opa, não há advogados que não se formaram em direito. Todos os advogados se formaram em direito. Isso aqui é falso. Letra C, há pessoas que se tornaram advogados sem terem se formado em direito. Falso, gente. Ó, proposição 1 está dizendo todos os advogados têm direito. D, as pessoas que não são advogados não se formaram em direito. Não, gente, ó, essa galera aqui não é advogada, ó, e se formou em direito. E letra E, que deve ser nosso gabarito, há pessoas que se formaram em direito e são advogados. Sim, esse bloco aqui do meio todinho se formou em direito porque está dentro da bola maior e é advogado porque está dentro da bola menor. Ficamos com letra E na questão de número 7. Número 8. Em um campeonato de futebol amador de pontos corridos, do qual participam 10 times, cada um desses times joga 2 vezes com cada adversário, o que totaliza exatas 18 partidas para cada. Considerando-se que o time vencedor do campeonato venceu 13 partidas e empatou 5. Opa, tenho 18 jogos. Beleza, professor. O time venceu 13 e empatou 5. Ou seja, ele não perdeu. Porque 13 com 5 já dá 18. É correto afirmar que a quantidade de maneiras possíveis desses resultados ocorrerem dentro do campeonato é, ou seja, qual o número de sequências possíveis, variando as posições, para 13 vitórias e 5 empates. Como é que eu aconselho o meu aluno a fazer essa questão? Bota um exemplo de sequência possível. Ah, professor, ele poderia ter vencido as 13 primeiras, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e agora empata as 5 últimas. Poderia? Poderia. Só que a pergunta que tu tem que se fazer é, tem que ser nessa ordem? Não, professor, não tem que ser nessa ordem. A ordem pode se mexer. Ele não precisa vencer as 13 primeiras. Pode começar empatando, empate pode vir no meio. Então você vai olhar para isso aqui, gente, como se fosse uma palavra com 18 letras e você quer mexer todas as letras dela. Você quer saber todas as formas de permutar as letras de uma certa palavra que tem 18 letras. Ah, professor, então é o mesmo que perguntar o número de anagramas dessa palavra. Uma palavra que tem 18 letras, para calcular o total de anagramas, é 18 fatorial. Dividido por, o V se repete 13 vezes. Então, divido por 13 fatorial, vezes, o S se repete 5 vezes, divido por 5 fatorial. Por exemplo, quantos anagramas tem a palavra campeonato? Bom, campeonato tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 fatorial, que tem 10 letrinhas. Mas o S se repete 2 vezes, divide por 2 fatorial. E o O se repete 2 vezes, divide por 2 fatorial também. Multiplicando aqui embaixo. Show de bola? Tranquilo, professor. E agora? Agora a gente vai resolver essa continha. Professor, tenho dificuldade em simplificação de fatorial. Aqui no canal tem vídeo só para isso. Só para você aprender a mexer com fatorial do zero ao nível intermediário. Aqui no canal, aulas no quadro, tá bom? Na outra parte do estúdio aqui, você acompanha aí, já está disponível para você
assistir e poder sanar essa tua dúvida, tá? Então, vou abrir o 18 até o 13. A ideia é sempre olhar para os 12 maiores. Então, 18 vezes 17, 16, 14, opa, pulei demais, 15, quando chegar no 13 a gente para, tá? 15, 14, e no 13 a gente para, 13 fatorial vezes 5 fatorial. Vou cancelar esses dois caras aqui, ficou 18, 17, 16, 15 e 14, e o 5 fatorial eu vou abrir, que é 5, 4, 3, 2, 1. E agora? Agora você tem duas opções. Você pode multiplicar por cima e por baixo, depois dividir, ou você pode tentar simplificar, que é o que eu aconselho sempre. Ó. 5 vezes 3 dá 15, então posso cancelar com esse 15 daqui. Beleza. 2 vezes o 4 dá 8, então posso cancelar com esse cara daqui. Fica 2. Então sobrou, gente, ó, 18, que multiplica 17, que multiplica 2, que multiplica 14. 18 vezes 17 eu vou fazer, e 2 vezes 14 é 28. Vamos lá. 18 vezes 17. Acho que dá 306, né? 56 vai 5, 12, 8, 9. Não, 8, 1. 6, 10, isso. 306 multiplicado por 28. Antes de fazer a conta, gente, a gente pode fazer uma análise observando que esse cara está próximo de 300 e esse cara está próximo de 30. Se fosse 30 vezes 300, daria 9.000. Então, muito provavelmente a resposta é mais de 8.000. Mas vamos fazer, né? 306 multiplicado por 28. Ó, 6 vezes 8 dá 48, sobe 4. 8 vezes 0 dá 0, com 4 que subiu dá 4. 8 vezes 3, 24. Ali dá 12, sobe 1, dá 1 e 6. Vamos somar? Isso vai dar 8, 6, 5, 8. 8.568 possibilidades de ordenar 13 vitórias e 5 empates. De fato, gabarito letra C, na questão de número 8. Número 9. Um dado cúbico viciado com faces numeradas de 1 a 6. Então, vamos lá. 1, 2, são as faces, tá? 3, 4, 5, 6. São as faces do dado. É tal que a probabilidade, ó, o dado é viciado, tá bom? Quando é que o dado é viciado, professor? Quando nem todas as faces têm a mesma probabilidade de ocorrer, tá bom? Então, é tal que a probabilidade de ocorrência do número 1 é igual à probabilidade de ocorrência do número 6 e ambas são iguais a 1/8. Então, aqui a probabilidade é 1/8 e aqui a probabilidade é 1/8. As probabilidades de ocorrência de cada uma das outras 4 faces são iguais. Quando esse dado é lançado, a probabilidade de ocorrer um número maior do que 4 é igual a... Primeiro, a gente tem que saber a probabilidade de cada um. A gente só sabe dos extremos. Agora, vamos pegar 1/8 mais 1/8. Como o denominador é igual, repete e soma os numeradores. 1 mais 1 vai dar 2. Posso simplificar por 2. Tá bom? Lembra que simplificar é achar um número que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então, vai ficar 1/4. Quer dizer que o número 1 e o número 6, juntos, ocupam 1/4 da probabilidade de ocorrência das 6 faces. Interpretando essa fração, a gente sabe que é 25%. Mas interpretando, é uma barra quebrada em 4 partes que você pintou uma. Então, quer dizer que se você pintou uma de 4, sobram 3 de 4 para aqui para o meio, que é o 75%. Mas para achar cada partezinha dessa, eu vou pegar o total que elas 4 juntas têm que dar, que é 3/4, e vou dividir para 4 partes. 3/4 dividido para 4. Vou botar um aqui embaixo. Como é que divide fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, dá 3 sobre 16. Então, cada probabilidade dessa é 3 sobre 16, que ao somar as 4, vai dar 3 sobre 4. Eu quero saber a probabilidade de sair um número maior do que 4. Gente, maior do que 4 é 5 ou 6. Qual é a probabilidade de sair o 5? Ah, professor, 3 sobre 16. Mais, qual é a probabilidade de sair o número 6? 1/8. Como é que eu vou fazer agora para somar essas frações? Ah, eu posso tirar o MMC, eu posso tirar borboleta, posso fazer borboleta, ou eu posso pensar o seguinte: quando os denominadores estão iguais, ó, tipo aqui, é muito fácil de fazer. Então, vamos tentar deixar os denominadores iguais? Tem como transformar o 8 no 16? Tem. Só multiplicar aqui por 2.
E se você multiplicou embaixo, tem que multiplicar em cima também. Então, fica 3 sobre 16 da primeira parte, mais 2 sobre 16 dessa parte. Denominadores iguais, a gente repete e executa a operação de cima. 5 sobre 16, ficamos com a alternativa letra A, na penúltima questão do nosso quarto simulado PMPE. E para fechar, questão de número 10 diz assim: uma mesa circular, provavelmente é uma questão sobre permutação circular, possui 6 lugares. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou enumerar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E em uma caixa, 6 bolinhas com números de 1 a 6. 6 pessoas, A, B, C, D, E e F, se sentarão em lugares dessa mesa. Para isso, cada pessoa deverá retirar aleatoriamente uma bolinha da caixa e sentar no lugar correspondente. A probabilidade que as pessoas A e B não fiquem juntas, ou seja, lado a lado, é igual a... Lembra que probabilidade, de modo simples, é o que eu quero que aconteça sobre o total. Vamos primeiro calcular o total. O que é o total? Alocar, ou seja, colocar essas pessoas, essas 6 pessoas, em 6 lugares em torno de uma mesa. Como qualquer pessoa pode sentar em qualquer lugar, então você pode girar a mesa do jeito que você quiser. Por consequência, se você está colocando pessoas em um lugar circular, em que todo mundo pode ocupar qualquer posição, a gente está diante de uma permutação, vou colocar assim, permutação circular. Professor, como é que calcula permutação circular? Eu vou botar a fórmula e aplicar, mas numa aula eu te explico com mais calma o porquê disso. Então, permutação circular de n objetos é dado por n-1 fatorial. Você subtrai 1 e calcula o fatorial. Então, professor, peraí. Nesse problema da gente, o total de formas de sentar 6 pessoas é uma permutação circular de 6. Para calcular isso, a gente subtrai 1, no caso fica 5, fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Então, o total de formas de sentar 6 pessoas é 120. Agora, o que eu quero é que A e B não fiquem juntas. Mas, gente, A e B não juntas é um problema difícil. Por quê, professor? Porque o A pode estar aqui, o B aqui. Perdão, o B aqui. Mas o B pode estar aqui ou pode estar aqui. Então, a gente vai se perder. Quando a gente tende a se perder, já te falei isso em simulados anteriores, o que é que a gente faz? A gente calcula o que não queremos. Então, o que eu não quero é A e B juntas. Então, a gente vai lá e coloca A e B juntas. Então, vamos botar o A aqui, na terceira posição, e o B aqui. Então, como eles vão ficar juntos, é como se isso aqui fosse uma pessoa só. Então, agora eu tenho uma pessoa, que é o bloco AB, 2, 3, 4 e 5, para girar em torno da mesa. Então, eu tenho uma permutação circular de 5 objetos. Mas se é circular, eu diminuo uma e calculo o fatorial. Então, 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24. Mas no bloco tem que ter cuidado que pode ser AB, mas também pode ser BA, porque não falou de ordem. Não é primeiro A, depois B. Pode ser AB, pode ser BA. Então, esse número aqui ainda tem que ser multiplicado por 2, porque a dupla pode ser AB ou pode ser BA. E, portanto, a gente tem 48 possibilidades do que eu não quero. Como o total é 120, o que eu quero será 120 menos 48, ou seja, 72. 72 formas de colocar A e B separadas. Probabilidade 72 em 120. Vou simplificar por 24, por 24. Lembrando, se você não conseguir um número grandão logo de cara para simplificar, vá com calma. 72 por 24 dá 3. 120 por 24 dá 5. Probabilidade 3/5, gabarito letra E, questão de número 10. Lembrando que o enunciado poderia pedir para você, a questão poderia pedir para você colocar isso para decimal, é só dividir 3 por 5, que dá 0,6. Poderia pedir em porcentagem, é só pegar o 0,6 multiplicar por 100, 60%. Show de bola, gente? E assim chegamos ao final do nosso simulado 4 de raciocínio lógico para o concurso da PMPE 2024, aqui no canal Matemática com Douglas de Souza. Se foi válido para você, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e não esquece que na descrição do vídeo, lá no finalzinho, tem para você o material em PDF para que você faça o download.
Forte abraço, bons estudos. Só solta sua mão na aprovação. Até o próximo simulado. Que Deus te abençoe. Tô indo embora. Fui!